Olá, meu nome é Liliane, eu sou espírita e eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura comentada do livro Missionários da Luz, escrito por André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier. André Luiz agora está numa missão muito importante, ele está acompanhando um grupo de desenvolvimento mediúnico e Alexandre, que é o mentor desse grupo, ele tinha acabado de sair da casa de um dos médiuns, onde ele entende os benefícios da oração. André Luiz percebe que a esposa que ora todos os dias, né, ela tem esse hábito, ela consegue proteger o lar dela da entrada dos obsessores, né? E agora nós vamos para o capítulo 7, Socorro Espiritual. O Alexandre vai começar a falar. Precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou Alexandre assim que tornávamos a via pública. Então eles estavam saindo da casa. Alexandre, muito educado, perguntou: André, você precisa voltar lá para o seu trabalho agora ou você tem um tempinho? Posso dispor de mais tempo, respondi. Então, antes que a gente estranhe a linguagem, esse livro foi escrito faz muito tempo, tá? Então, a linguagem é adequada a esse tempo. 1945 se falava e principalmente se escrevia de maneira diferente. Então, vamos entender o tempo para a gente contextualizar isso. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. André Luiz era assim, ele tinha uma vontade de aprender imensa. Ele não era um espírito puro, perfeito, mas ele queria aprender, queria corrigir os seus erros e ser hoje melhor do que ele foi ontem. Isso é uma qualidade assim fantástica nele. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Por que André Luiz colou no Alexandre? Porque o André Luiz, enquanto encarnado, ele tinha sido médico e ele era apaixonado pela medicina. Tudo que dizia a respeito a isso, ele queria aprender bastante. Então ele falou, poxa, nesse que eu vou colar para aprender. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Então, André Luiz não sabia nada perto do Alexandre. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Então, Alexandre ia conversar com espíritos encarnados, né, e orientar esses espíritos. O Alexandre falou, olha, você quer ir? Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. André Luiz, mais do que depressa, disse, estou nessa. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Então, naquela casa protegida pela oração, esses espíritos perturbadores não conseguiam entrar, mas eles estavam lá. Se desse, eles vazavam e invadiam o lugar. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Eles estavam conversando, andando bem devagar, como a gente faz aqui na Terra, quando a gente está batendo papo com alguém que a gente não quer desperdiçar nem um minuto, porque essa pessoa tem muito para nos ajudar, a gente vai devagarinho, andando bem devagarzinho do lado da pessoa. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. Então, imagine, né, aquele tanto de espírito desencarnado andando para lá e para cá. A maioria de natureza inferior trajava roupa escura, mas, de espaço a espaço, éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviços cuja importância se adivinhava. A maioria estava de escuro, preto, arrumando confusão. Mas de vez em quando passava um grupo, parecia um flash de luz, rapidinho. E eles sabiam que eram grupos que estavam trabalhando em coisa importante. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E, na maior parte das vezes,
é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Explicou que a ajuda do plano espiritual aos encarnados acontece na maior parte das vezes à noite. Por quê? Porque os raios do Sol, eles destroem não só energias negativas, esses miasmas, como as energias positivas também. Então, esse auxílio é melhor se feito à noite. Não havia terminado quando se acercou de nós inesperadamente uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou-a o orientador gentil. Então, ele já devia conhecer a Justina. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. Ela estava aflita, desesperada. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora ela era Alexandre que a interrompia. Adivinha o que se passa? Quando o visitei, no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Alexandre falou, poxa, eu sei o que você está falando. Quando eu fui lá no mês passado, ele estava já com problema circulatório. Sim, sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Ele foi plasmando aquela ansiedade, aquela angústia, aquela preocupação excessiva. Embalde auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Ela falou assim, olha, ele vai ter um AVC e eu não consigo ajudar. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste. Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que, em 2 meses, conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Ela falou, Alexandre, eu sei que a gente tem que se curvar à vontade de Deus e que realmente o desencarne dele está muito próximo, mas eu quero que ele fique só um pouquinho, ele precisa concluir algumas coisas, alguns assuntos ligados à matéria, para que a família consiga ter uma sobrevida depois da morte dele de maneira equilibrada. Olha, em 2 meses eu resolvo isso. Você, Alexandre, né, com essa edificação nos conhecimentos, no trabalho em benefício do próximo, você pode ajudar. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador. A caminho, não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, um quarto grande, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um moribundo. Ele ia morrer, ele estava morrendo. Só que ela disse assim, a mãe falou, olha, eu sei que ele vai morrer, não tem o que fazer, mas dá mais um gás para ele resolver essas pendências, senão a família vai ficar muito desestruturada. Ele precisa resolver alguns assuntos, colocar os negócios em ordem para poder desencarnar em paz.
E aí Alexandre falou, vamos ver o que é possível, que a gente vai ver nos próximos vídeos, nesse capítulo de número 7 do livro Missionários da Luz, cujo título é Socorro Espiritual. A gente vai entender como essa equipe de espíritos, equipe porque a gente vai ver depois, eles conseguem nos ajudar durante a noite, trazendo a assistência que nós precisamos. Vou pedir a vocês, curtam o vídeo, compartilhem, vamos possibilitar um número cada vez maior de pessoas com conhecimento do que nos espera depois da morte, porque felizmente ou infelizmente a única certeza nossa e é o destino comum a todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima.